Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Bom ano pra todos vocês, mano. Que delícia começar um ano vencendo, né? Coringão foi lá em Bragança Paulista, macetou o Red Bull Bragantino de virada. Graças a Deus, vencemos a primeira partida da temporada, né? Já parece que é um alívio, né? Principalmente depois do começo da partida, aquela pressão no Red Bull Bragantino, a escalação que o nosso treinador fez. Ai, graças a Deus deu tudo certo. Meu irmão, quando eu vi a escalação do Corinthians, eu falei, puta que pariu. Vocês têm uma noção, eu vou falar para vocês a escalação inicial do Corinthians contra o Bragantino, tá? Vamos lá, Donelli, eu vou deixar claro aqui que mais para frente no vídeo aqui, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse rapaz chamado Matheus Donelli, tá? Léo Maná, Kaká, João Pedro e Hugo, José Martins, Charles e Alex Santana. Com destaque para esse meio de campo. José Martins, Charles e Alex Santana, tá? Thales Magno, Romero e Hector Hernandes. Rapaziada, quando o jogo começou, meu Deus do céu, o meio de campo do Corinthians estava mais perdido do que cego em tiroteio, cara. Errando passe besta, toda hora entregando a bola pros caras perto da grande área. Meu irmão, eu já tava ficando puto da vida com 5 minutos de jogo, tá? Tanto que logo lá pros 5, 6 minutos, não me lembro, exatamente qual o minuto que foi que saiu o gol do Red Bull Bragantino, tá? Mas o meio de campo do Corinthians estava muito perdido, cara, né? Tudo bem que foi, né, a primeira partida da temporada, mesmo se o Corinthians tivesse perdido a partida, não era o fim do mundo, né? Mas meu irmão, eu tava muito puto e acredito que muitos corintianos estavam do mesmo da forma que eu tava, cara. Porque, meu Deus do céu, era cada passe perdido, cada passe errado. Que, nossa. Bom, enfim, rapaziada, vamos falar aqui então, como eu já tinha dito, que eu ia comentar sobre o Matheus Donelli. Rapaziada, se não fosse o Matheus Donelli, o Corinthians teria perdido hoje, tá? Graças a Deus, esse menino, vem menino, esse rapaz tem, eu acho que é um ano mais velho que eu, né? Então, não confundam, não achem que esse bigode aqui, esse rapaz com esse lindo bigode tem quase 30 anos, como muitas pessoas confundem aí, tá? Eu tenho 21 anos ainda, tá? Então eu sou uma criança ainda, tá? Então, rapaziada, Matheus Donelli é um rapaz, né? Melhor dizendo, que está dando sim, por incrível que pareça, uma grande reviravolta aí no Esporte Clube Corinthians Paulista. Graças a Deus, né? Porque tudo que acontece de bom com esses jogadores, dirigentes, tudo que está lá dentro do Parque São Jorge, do CT Joaquim Grava, tudo que acontece de bom é a gente sabe que está sendo bom para o Corinthians e é isso que importa. Por que, que eu digo que o Doné está dando uma reviravolta, né? Porque a torcida, inclusive eu, milhões de torcedores do Corinthians, muitos não tinham nenhuma confiança nesse rapaz, né? Tanto na época do Cássio, quando o Cássio saiu, o Carlos Miguel ocupou a posição dele sem nenhum esforço, né? O Matheus Donelli, sei lá o que ele estava fazendo lá, né? Era o terceiro goleiro, nunca jogava, ficou vários anos aí parado por conta, né? Por uma experiência que ele teve no passado, não tão distante, que afetou bastante essa imagem dele
para com a torcida do Corinthians, né? Principalmente que foi o ápice, eu acredito, aquela partida de 2022, na época do Vitor Pereira ainda, na época do trabalho do português, aquela partida do Corinthians versus os porcos lá na Arena Barueri, Campeonato Paulista, se não me engano, eu acho que era a terceira rodada ainda do Campeonato Paulista daquele ano. O Palmeiras ganhou de 3-0 fora os ameaços. O Cássio ia jogar aquela partida, mas bem em cima da hora, não sei o que aconteceu, parece que ele ficou com virose, não sei que. Deu caganeiro no Cássio lá. O Cássio não jogou, não entrou em campo para jogar. E a bucha ficou com o Matheus Donelli. E aquele dia lá foi um desastre, né? Tudo que foi para cima do cara, praticamente entrou quase tudo. Chutou, foi o gol, praticamente, né? Então, depois daquela partida, eu lembro muito bem que a torcida do Corinthians pegou um ranço muito grande desse rapaz, né? Que hoje ele deve estar não, como ele é um ano mais velho do que eu, ele deve, né? Tem 22, 23 anos. Então ele deveria ter uns 18 anos naquela época, 20, 20 anos, 19 para 20. Então era um menino que, né, foi sim esculachado muito pela torcida do Corinthians. Inclusive eu não vou tirar o meu da reta. Eu também fiquei muito puto com ele naqueles tempos, né? Mas por incrível que pareça, esse rapaz está mostrando sim que é bom goleiro, graças a Deus, né? Porque o Cássio saiu, o Carlos Miguel entrou na posição, o Carlos Miguel pulou fora do barco, aquele cuzão, para deixar bem claro, e ficou o Matheus Donelli para pegar a bucha de novo. Só tinha o Matheus Donelli, né? Se não fosse o Matheus Donelli, ia ter que ir atrás de um goleiro da base, né? Sei lá o que os caras iam fazer na época. Mas o Matheus Donelli pegou a bucha novamente e, por incrível que pareça, tá? Eu não tinha nenhuma confiança no Matheus Donelli. Ele conseguiu recuperar a confiança de vários torcedores, inclusive a minha. Desde quando ele assumiu novamente a posição de goleiro, desde a saída do Carlos Miguel, ele fez várias partidas boas, inclusive pegando alguns pênaltis, tá? Depois contrataram o Hugo Souza, o Matheus Donelli foi para o banco novamente. O Hugo Souza mostrou para o que veio. E hoje, na estreia do Campeonato Paulista, o Hugo Souza foi poupado pela comissão técnica e o Matheus Donelli foi testado novamente. E, na minha visão, se não fosse o Matheus Donelli, o Corinthians teria perdido hoje, tá? O Corinthians que jogou com o time, como já vocês, né, puderam, não sei se vocês assistiram, né? Mas o Corinthians jogou com time reserva praticamente, sem o Memphis, sem o Garro, sem o Coronado, né? O Yuri Alberto entrou na metade do segundo tempo. Então, o Matheus Donelli fez uma baita partida. Desde quando começou a partida, o Bragantino já chegou com perigo, com uma pressão absurda, tanto que não demorou nem 10 minutos para abrir o placar. O Matheus Donelli já tinha feito uma defesa boa aos 3 minutos por aí. E dando um destaque maior também para a defesa do segundo tempo, né? Não sei, eu acho que foi o Sacha, cabeceou a bola quase dentro da pequena área. E o Matheus Donelli foi uma baita de uma defesa, né? Ali seria 2-0 pro Bragantino. Depois o Corinthians foi lá, empatou o jogo e conseguiu a virada com Pedro Raul. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Haverá sinais, como diz aquela música lá. Haverá sinais. Tu vens, tu vens.
Eu já escuto teus sinais, não é isso aí, é a música aí? Rapaziada, o Corinthians ganhar de virada com o gol de Pedro Raul. Então esse ano aqui, na primeira rodada, já mostrou que o ano já é algo, já é bem diferente né, dos anos que passaram aí, né? Então, o Corinthians ganhou de 2-1. Para mim, o melhor jogador da partida foi o Matheus Donelli, tá? Pela transmissão, eles deram a, o prêmio de melhor jogador da partida para o Thales Magno, que fez um gol, mas foi praticamente dado pelo Capixaba lá, né? Um erro terrível, né? Para nós foi bom, né? Mas foi um erro grotesco, né? Que o Capixaba fez lá pro time do Bragantino. O Thales Magno fez o papel dele e mandou a bola pro fundo do gol, né? Mas, fora isso, o Thales Magno foi mediano na partida. Eu me lembro de ter feito mais nada na partida, não. Então foi isso, rapaziada. Esse aí foi o time do Corinthians. Matheus Donelli começou o ano com a mão direita, melhor dizendo, né? Não vamos nos precipitar, se iludir com a vitória na primeira partida do Campeonato Paulista da temporada, né? Como se o Corinthians tivesse perdido, nada estaria perdido, né? Mas como o Corinthians venceu também, não podemos nos iludir aqui e achar que o Corinthians vai ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Vamos com os pés no chão, tá? Lógico que seria maravilhoso, mas ainda tem muitas coisas a serem resolvidas no Corinthians, né? Situação financeira, o Corinthians precisa sim contratar mais jogadores, isso é evidente, principalmente nas laterais, né? Em falar em laterais, eu não sou muito fã do Mateuzinho, mas ele jogou quando ele estava no banco, quando ele entrou, puta merda, o moleque jogou muito, rapaz, jogou muito. E o Léo Maná, né, que é o lateral direito, concorrente aí com o Mateuzinho, infelizmente o Léo Maná parece que não vai render, né, o que a torcida espera dele, por ser, né, o filho do Terrão, uma promessa, parece que não vai render muitos frutos aí pro Corinthians, porque ele já tinha dado aquela mancada contra o Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Corinthians estava ganhando 2-1, ele tinha acabado de entrar, a bola bateu na mão dele, dentro da área, o juiz deu pênalti, 2-2, era um placar terrível pro Corinthians. Depois o Giovani conseguiu fazer um gol no finalzinho da partida, né? Mas aí a torcida já tinha pegado uma birra do Léo Maná. E hoje ele jogou e também não vi nada demais, cara. Não vi nada demais. Né? E o Mateuzinho, que também não é tudo isso, conseguiu se sobressair em muito pouco tempo em relação ao Maná. Então, o Corinthians tem que contratar laterais, tanto para a lateral direita, principalmente para a lateral esquerda, né? Porque o Hugo não fede, não cheira. O Diego Palacios não entrou hoje. Diego Palacios que não completou uma partida no Corinthians, já está há mais de um ano no Corinthians, não completou nem sequer meio tempo no Corinthians. Ele se machucou na sua estreia lá contra o São Bernardo no Campeonato Paulista do ano passado, né? Saiu na metade do primeiro tempo, lesionado, né? Ficou um ano, por incrível que pareça, ficou um ano recebendo salário em dia e jogou apenas uma partida, né? E hoje ele não jogou novamente. Então é um jogador que aparentemente não dá para contar muito com ele, não pela questão técnica, mas né, o físico dele aparentemente é podre, né? É podre, infelizmente. Então é isso. Hugo Souza foi poupado, o Coronado
teve virose, então não jogou. O Depay foi poupado também pela questão física, tá? E o Garro, infelizmente o Garro, né, que estava no assunto em alta aí esses dias, o Garro, ele se envolveu numa fatalidade lá com um rapaz lá na Argentina, um acidente que o rapaz acabou vindo a óbito, justamente no local do acidente, então foi um acidente bem feio, né? Então o Garro, dizem que ele está lesionado, mas se isso for verdade, com certeza a maior causa do Garro não ter jogado hoje foi o acidente que ele esteve envolvido esses dias atrás, tá? Vitória muito importante para o Corinthians, começar o ano com o pé direito, tá? Principalmente se tratando do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Eu não sei o que acontece com o Corinthians, que toda vez que vai jogar lá, e eu pelo menos não me lembro, tá? De uma partida convincente, boa do Corinthians contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, tá? E hoje não foi diferente. Ganhamos, mas se não fosse o Matheus Donelli, na minha visão, teríamos pelo menos empatado essa partida. E uma vitória muito importante por se tratar do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, tá? Primeira vitória na primeira partida do campeonato e sabendo que os próximos jogos os dois próximos jogos serão em casa contra times, com todo respeito, fracos, né? Principalmente o Velo Clube, que acabou de subir da Série A2 do Campeonato Paulista, tá? Então vamos enfrentar o Velo Clube em Itaquera e na terceira rodada o Água Santa. Então aí é a obrigação de fazer 6 pontos nessas duas partidas e chegar na quarta rodada contra as meninas do Morumbi, lá no Morumbi, com 9 pontos, tá bom? E é isso aí, rapaziada. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que comentar, não. Tem 17 minutos de vídeo aí, tá? Eu vou dormir também, porque amanhã tem que acordar cedo, né? Trabalhar para ganhar dinheiro. E é isso, rapaziada. Tenham uma boa noite aí para todos vocês, uma boa semana. Vamos aí conter os ânimos, tá? É lógico que é muito gostoso ganhar numa estreia. Aliás, é muito gostoso ver o Corinthians ganhar, né? Mas vamos conter os ânimos, tá bom? A temporada apenas começou e vamos cobrar também para que os nossos dirigentes consigam fazer um bom trabalho nesse ano, tá bom? E é isso, grande abraço a todos, abraços e vai Corinthians sempre!